Meu avô foi um sobrevivente do Titanic. Agora eu sei a razão horrível pela qual ele afundou. Sempre que eu perguntava ao meu avô o que aconteceu no Titanic, ele começava a entrar em pânico e gritava comigo, dizendo para eu nunca mais tocar no assunto. Eu nunca o tinha visto agir daquela forma antes. Era como se ele tivesse medo de algo. Eu pensei que fosse apenas estresse pós-traumático, mas logo descobri que a verdadeira razão era muito mais horrível. Da primeira vez que perguntei, com as mãos tremendo violentamente e a voz falhando, ele me fez prometer nunca contar a ninguém que ele sobreviveu. Ele estava preocupado que as pessoas pudessem pensar que ele estava louco. Foi fácil. Eu fiquei lá perplexo enquanto ele começava a contar a história. Eu tinha apenas 7 anos quando subi a bordo do Titanic. Parecia tão gigantesco em comparação comigo, e fiquei impressionado com o quão bonito tudo parecia. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, pois nunca havia sentido tanta emoção, apesar de quão feliz eu estava. No entanto, lá no fundo, eu não conseguia perder a sensação de que algo no Titanic estava terrivelmente errado. O segundo dia foi quando as coisas começaram a dar errado. Comecei a notar comportamentos estranhos de alguns dos outros passageiros a bordo do Titanic. Pareciam tossir muito e seus olhos estavam muito vermelhos. Meu pai me assegurou que não era nada, mas eu lembro quão assustado ele parecia. Ele saiu por alguns minutos e voltou carregando uma chave inglesa, dizendo que era apenas para proteção. Fui acordado na manhã seguinte por gritos vindos do quarto ao lado. Pulei da cama e corri para ver o que estava acontecendo. Já havia um grupo de pessoas do lado de fora da porta, e eu os empurrei para ver melhor. Congelei ao olhar para o conteúdo do quarto. Havia um homem deitado no chão com o estômago aberto enquanto seus 2 filhos pareciam se deliciar com suas entranhas. Fui empurrado para fora do caminho enquanto 2 membros da tripulação corriam para dentro. Eles pegaram as crianças e lutaram para segurá-las, pois as crianças eram como animais raivosos. Eles conseguiram subjugar as crianças, deixando-as inconscientes. Fomos conduzidos de volta aos nossos quartos para que pudessem limpar a bagunça. Passei o dia vagando pelo navio e percebi que muitas pessoas pareciam estar muito doentes. A tripulação disse a todos que a doença que se espalhava não tinha nada a ver com o canibalismo que estava acontecendo e que não havia motivo para pânico. Eles estavam muito errados. Fui acordado no quarto dia por gritos e correria do lado de fora da cabine. Espiei para fora e fiquei chocado, pois o corredor estava coberto de sangue e corpos estavam espalhados pelo chão. Fechei rapidamente a porta e fui acordar meus pais, mas notei que eles estavam desaparecidos. Eu não sabia o que fazer, pois tinha medo de sair do quarto, mas também tinha medo de ficar sozinho. Meu estômago roncando finalmente me convenceu de que precisava sair e encontrar algo para comer. Me arrastei até a porta e olhei para fora, aliviado ao ver o corredor vazio. Havia sons distantes dos motores roncando e gritos ocasionais. Lembrei-me de que havia uma cozinha no final do corredor que provavelmente teria algo para eu comer. Demorou uma eternidade para eu me mover pelo corredor, tentando evitar pisar em sangue ou roupas manchadas de sangue. Cheguei à cozinha e quase vomitei ao olhar para os cadáveres dentro. Pareciam que alguém os havia esfaqueado centenas de vezes. Era uma mistura de membros da tripulação e passageiros. Peguei qualquer comida que estava ao meu alcance e fugi. Comi rapidamente a comida que havia adquirido e comecei a procurar pelo navio. Eu continuava encontrando mais corpos ao longo de cada corredor. Muitos deles pareciam ter o estômago aberto. Estava começando a escurecer e eu estava começando a ficar preocupado que todos os outros a bordo estivessem mortos. Dobrei uma esquina e minha bexiga se soltou quando uma arma foi apontada para o meu rosto. Fiquei lá tremendo enquanto um dos membros da tripulação me encarava por alguns momentos. Ele guardou a arma antes de sair correndo e me deixar lá sozinho. Levei um tempo para reunir meus sentidos, e nesse momento, já estava completamente escuro. Eu tinha ouvido tiros distantes na direção em que o membro da tripulação tinha corrido e me perguntei o que ele tinha tirado. Fui arremessado para cima quando um estrondo ensurdecedor sacudiu o navio. Corri para o lado e olhei para fora, vendo um enorme pedaço de gelo com o qual devíamos ter colidido. Pedaços de gelo começaram a cair ao meu lado e tive que me afastar para não ser atingido. Assisti ao pedaço de gelo desaparecer na distância e me perguntei quão grave era o dano. Ouvi um barulho atrás de mim e fiquei instantaneamente aliviado ao ver meu pai. Comecei a correr na direção dele, mas parei ao ver que suas roupas estavam cobertas de sangue. Seus olhos se fixaram nos meus e comecei a recuar enquanto seu olhar era de um animal e não de um humano. Ele soltou um rosnado gutural e começou a correr na minha direção. Senti minha bexiga se soltar mais uma vez enquanto esperava minha morte. Meu pai foi lançado para trás de repente, e eu me virei para descobrir o mesmo membro da tripulação de antes ainda segurando a arma. Ele me olhou por alguns momentos e me disse para segui-lo. Ele disse que seu nome era Arthur e que estava desesperadamente tentando encontrar seu filho que estava desaparecido. Ele se movia muito rapidamente, e eu mal conseguia acompanhá-lo. Ele espiava a cada esquina e passávamos por dezenas de cadáveres. Eventualmente, chegamos a uma área com um grande número de sobreviventes. Alguns estavam tentando baixar os botes salva-vidas, enquanto outros tentavam se defender dos outros passageiros que pareciam querer devorá-los. Nosso bote salva-vidas foi o último a ser baixado, e no processo de tentar entrar, fomos atacados pelos infectados. Arthur imediatamente começou a disparar e eliminar o máximo possível, garantindo que todos entrassem no bote em segurança. No meio de tudo isso, ouvimos um garoto gritando nas proximidades. Corri com Arthur para investigar, e imediatamente ambos sabíamos quem era. Era seu filho. Arthur me disse para pegar a mão dele e correr de volta para os botes salva-vidas. Ele disse que os impediria e nos encontraria lá. Enquanto estávamos correndo, ouvi os gritos de Arthur enquanto ele era despedaçado. Ele nos salvou, mas perdeu a vida no processo. Eles conseguiram baixar o último bote salva-vidas e evacuaram os últimos sobreviventes restantes. Nosso bote estava se afastando do navio, e eu podia ver dezenas de passageiros se movendo para frente e para trás, apenas atacando uns aos outros. O navio começou a afundar sob as ondas, e a maioria das pessoas estava na parte de trás do navio. Virei o rosto, pois não queria ver mais daquilo.
Fomos resgatados por navios algumas horas depois, e descobri que minha mãe tinha sobrevivido em outro bote salva-vidas. E nos reunimos com lágrimas nos olhos. O abraço que compartilhamos parecia durar horas. Enquanto subia os degraus do navio, pensei em Arthur e em seu sacrifício para salvar seu filho. Ele era o tipo de homem que faria qualquer coisa por aqueles que amava, e eu o lembrarei para sempre. E vocês o que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima.